Na tradição cristã, a narrativa dos filhos dos anjos caídos que quase destruíram o mundo é uma expressão poderosa da rebelião celestial contra Deus. Os anjos caídos, originalmente seres celestiais que se desviaram do caminho divino, têm sido tema de fascínio e contemplação ao longo da história. Muitos, ao buscarem as últimas notícias, podem perder de vista os registros mais antigos, anteriores à própria criação do homem. É fundamental, portanto, explorar a fundo esses registros para compreender não apenas a interação de Deus com os seres humanos, mas também como ele lida com outras ordens de seres, como os anjos. O primeiro pecado, diferentemente do que se pode pensar, não foi humano, mas sim angelical. Este evento revelador na história da relação de Deus com suas criaturas não se restringe apenas à interação com os seres humanos. Investigar como ele lidou com os anjos que se rebelaram proporciona uma compreensão mais profunda de sua natureza e de suas expectativas em relação a nós. É imperativo ser cauteloso diante da natureza enganosa do pecado, mesmo os anjos, em sua posição celestial, não foram imunes a ele. A queda dos anjos é um lembrete poderoso da vulnerabilidade de todos diante do pecado. Mesmo ocupando as mais altas esferas espirituais, esses seres celestiais sucumbiram à tentação e foram expulsos do paraíso. Isso nos ensina que nenhuma posição, por mais sagrada que seja, oferece garantias contra a sedução do mal. Os anjos caídos, que não conseguiram manter sua condição original, habitavam nas cortes do Altíssimo, cercados por influências sagradas. Entretanto, mesmo em meio a tanta pureza e santidade, o mal encontrou um caminho, manifestando-se na soberba, ambição e rebelião. A história dos anjos caídos serve como um alerta para a constante batalha entre o bem e o mal, não apenas nos céus, mas também em nossos corações. Assim como eles escolheram se desviar de Deus, nós também enfrentamos escolhas diárias entre o pecado e a retidão. Concluir sobre a queda dos anjos caídos é um lembrete sombrio e poderoso da necessidade de vigilância e humildade em nossa jornada espiritual. Essa narrativa nos desafia a refletir sobre nossa própria vulnerabilidade ao pecado e a buscar constantemente a graça e a misericórdia de Deus para permanecermos fiéis a Ele. No passado, esses anjos eram gloriosos, mas hoje são traidores rebeldes e sedutores. Liderados por Satanás, empenham-se em desviar os filhos de Deus e semear pecados nos corações humanos. A queda deles foi tão profunda que o próprio líder desafiou o Filho de Deus, tentando seduzi-lo a se prostrar e adorá-lo, como registrado no Evangelho segundo Mateus capítulo 4 versículo 1 a 11. A grandeza e o poder desses anjos não impediram Deus de puni-los. A Bíblia não menciona explicitamente a possibilidade de arrependimento para os anjos caídos, mas seus destinos oferecem insights importantes. Em Ezequiel capítulo 28 versículo 14, Lúcifer é descrito como um querubim ungido, um dos mais altos anjos que habitava na presença de Deus. A consciência plena de sua rebelião destaca a gravidade de ser diferente dos humanos, para quem Deus providenciou um plano de redenção através de Jesus Cristo. Não há menção de um plano semelhante para os anjos. A salvação humana reflete a graça e a misericórdia divinas, enquanto os anjos rebeldes não recebem tal oferta. Em 1 Timóteo capítulo 5 versículo 21, os anjos que permaneceram fiéis são chamados de eleitos de Deus, contrastando com os anjos caídos. A rebelião angelical é um espelho da batalha espiritual constante, onde forças malignas se opõem a Deus e buscam prejudicar seu povo. A história dos anjos caídos reflete não apenas a queda desses seres celestiais, mas também a complexidade da interação entre o divino, o angelical e o humano. Nosso entendimento desses eventos deve ser humilde e reverente, reconhecendo que muitos mistérios ainda estão além de nossa compreensão. Concluindo, a história dos anjos caídos, de Satanás e dos Nefilins é um poderoso lembrete das consequências do afastamento de Deus e da importância da obediência e fidelidade a Ele. Ela nos desafia a refletir sobre nossa própria vulnerabilidade ao pecado e a necessidade constante da graça divina em nossas vidas. O arrependimento do Senhor por ter criado a humanidade, conforme descrito em Gênesis capítulo 6 versículo 6, reflete a profundidade do pecado humano, evidenciando que o pecado não apenas viola a lei de Deus, mas também fere seu coração amoroso. A história do dilúvio, um dos eventos mais dramáticos da Bíblia, é marcada por um contraste entre a corrupção humana e a graça divina. Enquanto a maldade se espalhava pela terra, Deus providenciou um meio de salvação através de Noé, que encontrou graça aos olhos do Senhor.
Esta é uma verdade atemporal, ecoada em Romanos capítulo 5 versículo 20, onde Paulo destaca que, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Noé foi chamado a construir a arca, um ato de fé e obediência em meio a uma geração corrompida. Os nefilins mencionados no contexto do dilúvio representam um aspecto dessa corrupção. Eles são descritos como homens demonizados, cuja existência contribuiu para uma sociedade profundamente corrompida. A resistência feroz de cidades como Gaza, Gate e Asdod é atribuída à vontade divina de endurecer os corações de seus povos, levando-os ao confronto com Israel. O prazo de 120 anos estabelecido por Deus antes do dilúvio reflete sua paciência e sua vontade de dar à humanidade a oportunidade de se arrepender. No entanto, a resposta humana foi a continuação da maldade, levando à decisão de Deus de trazer o julgamento através do dilúvio. A menção de gigantes na narrativa do dilúvio e a associação deles com os anjos caídos são temas de intenso debate entre os estudiosos bíblicos. Alguns interpretam isso como uma indicação de que esses gigantes, ou nefilins, eram o resultado da união entre seres humanos e anjos caídos. A questão da existência dos nefilins após o dilúvio é abordada em Números capítulo 13 versículo 33, onde os espiões que exploraram a terra prometida relataram a presença dos anaquins, considerados descendentes dos nefilins. Essa interpretação se alinha com várias passagens bíblicas e oferece uma explicação coerente para a corrupção extrema que levou ao dilúvio. No entanto, a complexidade dessas questões teológicas nos convida a uma busca contínua por entendimento e sabedoria, sempre submissos à autoridade das Escrituras e à liderança do Espírito Santo. A narrativa da conquista de Canaã por Josué foi um processo demorado e desafiador. Cidades como Gaza, Gate e Asdod eram redutos dos anaquins, e a resistência feroz dessas cidades foi atribuída à vontade divina de endurecer os corações de seus povos. A história de Golias, o gigante de Gate, frequentemente associada aos anaquins e aos nefilins, destaca a importância da fé e da dependência de Deus para superar obstáculos aparentemente intransponíveis. A vitória de Davi sobre Golias é um exemplo clássico de como a fé e a confiança em Deus podem superar desafios aparentemente insuperáveis. A narrativa dos descendentes de Anak em Jericó e a queda das muralhas da cidade ilustram a mesma verdade. Apesar do medo inicial dos israelitas, a intervenção divina levou à vitória. Esses eventos sublinham a liderança e o poder de Deus na realização de seus propósitos, apesar das dificuldades e da oposição. Concluindo, a narrativa da conquista de Canaã, a história de Golias e a luta contra os gigantes não são apenas relatos de batalhas físicas, mas também lições espirituais profundas. Elas nos ensinam sobre a fidelidade de Deus, a eficácia da fé e a certeza de que nenhum obstáculo é grande demais para ser superado com a ajuda divina. Essas histórias desafiam a refletir sobre nossa própria fé e a responder com humildade e obediência ao chamado de Deus.